meus amigos, estimados irmãos, estimadas irmãs, por costume, eu tenho ficado mais ali na frente, nas palestras que eu faço aqui na Cruzada. Mas por muitas razões, dentre as quais a grande emoção que tomou de conta de nós durante a preparação dessa palestra, eu vou utilizar aqui um pouco para que eu fique de qualquer forma seguro por ele. Eu queria rapidamente dizer da alegria de mais uma vez estar na Cruzada dos Militares Espíritas. Trago o carinho, um abraço carinhoso da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que se congratula com essa casa, em mais uma programação da Jornada Maurícia. E rogamos a Jesus que mais uma vez Ele nos envolva, especialmente nessa noite e durante toda essa jornada em que nós vamos refletir sobre o grande desafio de reencontrar-se com Cristo através do encontro conosco mesmos. E nessa noite, utilizando como personagens das nossas reflexões algumas das vivências desse espírito luminado, que nos fez, dentre outras muitas, especificamente na temática da noite de hoje, a caridade de nos ensinar, oferecendo o seu exemplo. Não temos a pretensão de fazer um ensaio biográfico das muitas existências desse espírito. Não teríamos condições, nem de tempo, e nem as condições deste que vos falo. Mas utilizar alguns exemplos para que a gente perceba a grandiosidade do desafio que é caminhar na direção de Jesus de Nazaré, tentando compreender como é que Públio Lentulus vai gradativamente se transformando em Emmanuel. Eu peço logo a ajuda do universitário, que nessa noite vai ser ele mesmo, e que no dia 4 de janeiro de 1939, quando, na anteporta da publicação do primeiro de uma série de 5 romances que ele ofereceria a todos nós como um valioso presente, ele vai no círculo próximo daqueles que estavam ali junto com Chico Xavier oferecer, na apresentação do seu trabalho, uma prece tão valiosa que, se nós apenas a citássemos e depois encerrássemos a nossa palestra, nós já teríamos uma imensidade de reflexões por todo o restante da noite e dos dias que se sucederão. Vem o Espírito Emmanuel direcionando o seu pensamento para o grande mestre, nos dizer: Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Sinto que a Tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo
é o grande tesouro do homem. E 20 séculos, com 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Só a tua bondade é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres. Porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre. Fermento divino de todas as culturas, a alma sublime de todos os pensamentos. Diante dos meus pobres olhos, desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, e só para não correr o risco de me fazer mal entendido, Emmanuel está dando essa mensagem no final da década de 30, e elas são tão pertinentes aos dias atuais. Mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabeleceu entre os homens inquietos, e com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericordiosa e imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis. Confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos. Humilhaste os que se consideravam grandes e poderosos. Sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra, e as falsas glórias do mundo foram destruídas no torbelhinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de simples. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores, com o meu orgulho miserável, dos véus espessos das minhas sombras. Também eu não te podia ver no alto, onde guardas o teu sólio de graças inesgotáveis. Enquanto o grande império se desfazia em suas lutas inquietantes, trazias o teu coração no silêncio, e como os outros, eu não percebia que vigiavas. Ruíram os círculos formindandos, caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre como escravos misérios. Perambulamos assim, dentro da nossa noite, até o dia preciso que os séculos passassem, para aprendermos as primeiras letras da tua ciência infinita de perdão e de amor. E aqui estamos, Jesus,
para louvar-te a grandeza. Dá que possamos recordar-te a cada passo, ouvir-te a voz em cada som distraído do caminho, para fugirmos da sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento a samaritana. Exército de operários do teu Evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir os trabalhos de cada dia, a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria, em nossa estrada de luz, de luta, de solidariedade e de esperança. De Públio Lentulus a Emmanuel, somos a todo instante em que refletimos nos vários matizes dessas histórias, meus caros amigos, minhas caras amigas, confrontados e convidados sempre com o inadiável desafio de seguirmos na direção de realizarmos cada um o nosso encontro pessoal com Jesus de Nazaré. Quizá seja Ele, a partir desse momento, diferente daquele que nos primeiros séculos, aquele senador romano, vaidoso, orgulhoso, teve a ocasião de realizar. Há 2000 anos, Públio Lentulus vai viver um daqueles momentos que marcam a história de um ser por toda a eternidade. E embora o orgulho, constrangido pela dor, pela necessidade de buscar de alguma forma o alívio para sua filhinha doente, vai o senador romano à procura do mestre de Nazaré. Façam um favor a vocês mesmos. Releiam essa obra. E aqueles que não tiveram ainda a ocasião de ler, o façam. É um excelente antídoto para a desobstrução dos nossos canais lacrimais. Emmanuel vai pintando as cenas de uma forma tão bela, para contar da sua própria história, que se a gente puder fechar os olhos, a gente se desloca para aquela época. E lá estava o senador, quando no relato dele mesmo, agora sob a pena psicográfica de Francisco Cândido Xavier, ele diz: foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz
desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. Mas no seu coração barulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, e raras vezes haviam chorado. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada de luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, no gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele. Qual visão concretizada de um dos deuses das suas antigas crenças. E pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar no regaço do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, meus amigos, quem não ficaria? O senador considerou intimamente que o seu espírito pairava numa atmosfera de sonho. Tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe repousavam no coração. Querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão, ao que Jesus continua falando:
Não, meu amigo. Não estás sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje, um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aceitar esse convite agora ou daqui a alguns milênios. A decisão é sua, senador. Eu vou estar aqui esperando. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aprimorar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto de tempo. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e da sua justiça. Soa para o teu espírito, neste momento, o minuto glorioso está no teu querer. Aproveitá-lo agora, por aqui, há alguns minutos. O que acontece depois, meus caros amigos e minhas caras amigas, aqueles que já leram e querem relembrar, aqueles que ainda não leram e querem saber, só mergulhando na riqueza de Deus vivos. O fato que nós sabemos é que na realidade o senador vai sim desprezar aquele minuto, vai deixar para depois, vai postergar por alguns milênios. E o que nós vamos ver na sequência então é a continuidade da sua história, que ele vai descobrir em há 2000 anos era um reflexo exatamente do passado, quando ele identificava as circunstâncias de semelhança e as reminiscências do passado, quando havia sido o seu próprio bisavô, ele agora o bisneto, infligindo aos seus inimigos políticos o suplício da cegueira a ferro incandescente, quando também se chamava Públio Lentulus.
Curioso ver como ele agora, nesta nova existência, desencarna sobre os efeitos da lei, de causa e efeito. Mas não temos a condição de fazer o detalhe, porque precisamos seguir a Bíblia. 50 anos depois, o próprio Emmanuel nos fala, depois das ruínas fumegantes da Pompeia, nas quais o impiedoso senador se desprendia novamente do mundo, para ferir o valor das suas dolorosas experiências, vamos encontrá-lo sob a veste humilde dos escravos, que o seu orgulhoso coração havia especiado outrora. A misericórdia do Senhor permitia-lhe reparar na personalidade de Nestório os desmandos e arbitrariedades cometidos no pretérito, quando, como homem público, supunha guardar nas mãos vaidosas, por injustificável direito divino, todos os poderes. Observando um homem cativo, um escravo, reconhecerás em cada traço dos seus sofrimentos o venturoso resgate de um passado de faltas clamorosas. Mas nos diz Emmanuel, não está no slide. Mas meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, abre estas páginas, refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano, e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxeram. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Algumas vezes experimentaste o sopro frio da adversidade enregelando o teu coração. De outras, feriram-te a alma bem intencionada e sensível à calúnia ou desengano. Em certas circunstâncias, olhaste também o céu e perguntaste em silêncio onde se encontra a verdade e a justiça, invocando a misericórdia de Deus em preces dolorosas. Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, lê esta história real e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia, observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé. Experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Já não é mais o senador. Inicia-se o processo de transformação. Ah, Betinha, quanta coisa a gente foi botando e tirando, colocando nos slides, vendo que não daria tempo. Meus amigos, somente mergulhando na profundidade dessa obra que nós vamos conseguir compreender plenamente o que Emmanuel está nos dizendo. Mas em determinado momento, vejam só, o senador que havia decidido deliberadamente adiar o seu encontro com Jesus, porque ele estava ali, ele disse: olha, se você quiser esperar 1000 anos, não tem problema, vontade. Vem a lei da reencarnação. E nós vamos encontrar agora aquele espírito como escravo, já liberto, pregando
a mensagem de Jesus de Nazaré. Em determinado falava para os desvalidos do caminho. Quando uma determinada senhora dirigiu-se a ele, algo triste, algo melancólico, algo que ele conhecia tão bem, e ela vai dizer assim: mestre, rogai por mim, para que Jesus me atenda às rogativas. Irmã, responde na história algo veemente. Esqueceste que Jesus recomendou jamais nos chamássemos mestres uns dos outros? Não sou senão servo humilde dos seus servos, indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino Mestre. Não sou senão servo humilde dos seus servos. A reencarnação. Indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino Mestre. Não vos entregueis a tristezas e lamentações, porque no problema da fé, somente vós mesma podereis dar a Jesus o testemunho do vosso amor, da vossa confiança. Ao demais, importa lembrar que a terra não é o paraíso. Atentos à recomendação do Messias, e que para atingir a ventura celestial é preciso tomar com humildade a nossa cruz e seguir. Não falava na história, como Igor fala hoje aqui na Cruzada dos Militares, tranquilo, calmo, para falar sobre a mensagem de Jesus. Falava no secreto das primeiras agremiações cristãs, que se reuniam para falar do Evangelho escondidos, porque perseguidos, para dar o testemunho da sua fé, não obstante as adversidades. E eis que o cativo, agora liberto, juntamente com seu filho, vai ser preso pela autoridade de então, para depois de ter falado da humildade, para depois de ter agora se deixado que primeiramente, pela primeira vez, a mensagem de Jesus que ele havia deliberadamente escolhido não seguir outrora, agora pudesse fazer parte do seu coração e da sua experiência da mais bela maneira que os primeiros trabalhadores, os primeiros cristãos, os trabalhadores da primeira hora puderam fazer, oferecendo-se, meus amigos, em holocausto, em sacrifício, dando testemunho de fé com a própria vida por amor a Jesus. E vão se encontrar ali perante as autoridades para o suplício, na história, e o seu filho Ciro. Não dá para dar mais detalhes, mas eu não podia deixar de trazer algo no momento do sacrifício, quando as primeiras setas feriam-lhe o corpo do seu filho, queria inclusive desencarnar primeiro. Como não lembrar, por exemplo, do grande sacrifício também de uma nobre trabalhadora, Joana de Cusa. Na história vai compreender o que é efetivamente carregar a cruz, seguir o exemplo dos primeiros cristãos, cantando, porque os cristãos iam felizes ao sacrifício, e eles cantavam um hino de rara beleza, que nós vamos nos aventurar aqui, não a cantar, mas a declamar. E as pessoas que lá estiveram uniram-se no coro
elevando os seus pensamentos a Jesus de Nazaré e dizendo: Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, da tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores da nossa cruz. Também tiveste o Calvário de dor, de angústia, de acordo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas sobre o fel, sobre as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar. Pois ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo de desterro vivemos a te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontra aqui. O júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres. Acende em nós os prazeres e bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos da tua doutrina santa, protege, ampara e levanta, qual no mar vive a morrer. Quem no mal vive a morrer? A caminho do teu reino, toda dor se transfigura, toda lágrima é ventura, e bem consiste no seu reino. Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos dos francos, os tesouros sacrossantos da vida e teu amor. E vai viver pela primeira vez na sua história essa alma, esse espírito, a sensação que é entregar-se a Jesus. Mas ao final dessa obra, nós vamos descobrir através do próprio Emmanuel que ele, Nestório, já desencarnado, juntamente com os outros personagens dessa história, vai fazer inúmeras excursões pelos arredores sombrios do planeta Terra, cooperando com os mensageiros de Jesus, pregando a boa nova enquanto espírito aos espíritos desalentados e sofredores, levando a efeito o mais sadio aprendizado evangélico, diz o próprio Emmanuel, para as lutas do futuro. Estava Nestório se preparando para as lutas do futuro, para as experiências que viriam, para o seu retorno à Terra, onde ele poderia dar continuidade ao desafio que nós vamos começar a aprender com ele mesmo, que não é só de uma vida. Ah, meus amigos, não é só de uma vida. De forma que eles pudessem, nesses trabalhos, redimir-se do seu passado. Passa o tempo, há tanta coisa para falar, há tanta coisa para dizer. E se nós recomendamos a leitura de há 2000 anos e 50 anos depois, nós não podemos deixar de referendar a leitura de Ave Cristo. Nela nós vamos encontrar o Espírito Basílio, destacadas muitas passagens, o momento em que ele, já na iminência do desencarne, aliás, nessa passagem, já enquanto espírito desencarnado, o pai adotivo de Lívia, em determinado momento ela vai encontrar-se espiritualmente com o seu pai, que havia, mais uma vez, depois da experiência de Nestório,
confrontado com o desafio de afirmar-se como seguidor do Cristo e ir novamente ao holocausto, oferecendo pela segunda vez a sua vida em sacrifício, por amor a Jesus. Diz ele a Lívia: a vida é sempre um milagroso tecido da divina sabedoria. Às vezes, a aflição é a véspera da felicidade, tanto quanto o prazer, frequentemente, é a produção de angústia. Nunca te esqueças do enviado que nos recomendou o perdão 70 vezes 7 para cada ofensa, que nos inclinou ao amor pelos inimigos e à prece pelos perseguidores. Quanta diferença já nesse momento dos poderosos das encarnações anteriores. Curta é a passagem de nosso espírito pelo lamaçal da vida terrestre. A dor é o lado avesso da alegria, assim como a sombra é o reverso da luz. Mas na economia das verdades eternas, só a alegria e só a luz nunca morre. Nunca morre. Treva e sofrimento são estados de nossa posição imperfeita à frente do Altíssimo. Entrega-te, minha filha, coisa voluta, com serenidade e destemor. Permaneceremos junto de ti, orientando-te no escabroso caminho. Mais uma oportunidade de caminhar na direção de Jesus, de dar passos importantes para um encontro definitivo com Cristo, através da sua própria vivência, transformando-se também em Cristo. Porque esse é o nosso grande objetivo. Essa é a nossa grande meta. Inadiável, então, é um momento de decidirmos. Porque talvez, meus caros amigos e minhas caras amigas, sejamos nós ainda o protótipo do senador romano, tendo mais uma vez a oportunidade de encontrar-se com Jesus para dizer: ah, Senhor, agora não, deixa para depois. Preferindo as situações transitórias da carne aos testemunhos gloriosos do Espírito. Diz-nos a tradição, e nós vamos encontrar o relato nessa obra de Clóvis Tavares, juntamente com Arnaldo Rocha, privaram da intimidade de Chico Xavier, e já é de conhecimento de todos nós, e por volta do século XV vai encarnar agora nas nossas terras esse espírito sobre a personalidade do Padre Manuel da Nóbrega. Diz o próprio Emmanuel em mensagem psicografada, revelada nesse livro por aqueles que tiveram a ocasião de estar ali juntamente com o Chico, as circunstâncias da sua vivência. O trabalho de cristianização, diz Emmanuel, irradiando sobre novos aspectos do Brasil, não é novidade para nós. Eu havia abandonado o corpo físico em dolorosos compromissos no século XV na península, onde nos devotávamos ao crer ou morrer. Quando compreendi a grandeza do país que nos acolhe agora. A tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã, desde que reconheçamos a governança e a tutela do Cristo. O nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução. Que reflexão! Vale, acima de tudo, a execução. E vai então esse Espírito oferecer o seu próprio exemplo, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus encontros, os seus desencontros, os seus reencontros, para que nós mesmos possamos nos identificar
identificar com Ele e na nossa fragilidade perceber também os nossos encontros, os nossos desencontros. E no título tão valioso que a cruzada dos militares deu a essa jornada Maurício, refletirmos sobre a nossa grande necessidade de reencontrarmos com Jesus de Nazaré. Mas o tempo passa. E nós vamos encontrar agora, em renúncia, a personalidade do Padre Mariano. Não é segredo para a gente quem ele é. Gostaram da animação? Olha que legal. Não é segredo. Mas antes de colocar o seu diálogo com Alcione, porque, nossa, pelo amor de Deus, esse livro, Renúncia, é humanamente impossível. Você, aqui lê, necessitaria de um seminário, nem de uma palestra, para nós refletirmos sobre a grandiosidade dessa obra. Mas o próprio Emmanuel, apresentando-a, vai nos falar sobre as suas recordações, sobre as suas reminiscências, e vai nos dizer: quem poderá deter as velhas recordações que iluminam os caminhos da eternidade? Lembramos-nos de Alcione desde os dias da sua infância. Muitas vezes a vi como Padre Damiano no velho adro da Espanha, passeando ao pôr do sol. Não raro, levantava o semblante infantil para o céu e perguntava atenciosa: ah, Betinha, Padre Damiano, quem terá feito as nuvens, que parecem flores grandes e pesadas, que nunca chegam a cair no chão? Deus, minha filha, dizia o sacerdote. Mas como se no coração pequenino não devesse existir esquecimento das coisas simples e humildes, voltava ela a interrogar: e as pedras? Quem teria criado as pedras que seguram no chão? Foi Deus também. Então, após meditar, de olhos mergulhados no grande crepúsculo, a pequenina exclamava: ah, como Deus é bom! Ninguém ficou esquecido. E era de ver-se a sua bondade singular, o interesse pelo dever cumprido, a dedicação à verdade e ao bem. A exemplo de Ave Cristo, que não vem contar a história de Damiano, aliás, de Basílio. Não é, mas não é mesmo, renúncia à história de Damiano. Muito pelo contrário, é a história, a reverência, a justiça que ele mesmo vai fazer a esse espírito luminar, um exercício também de humildade e ao mesmo tempo de profunda gratidão a Deus. Ah, como Deus é bom, dizia a menina. Ninguém ficou esquecido. E vai nos dizer Emmanuel: minhas experiências rolaram devagarinho pelos arcanos do tempo. A morte do corpo arrastou-me para novos caminhos. E, no entanto, jamais pude esquecer a meiga figura de anjo em trânsito pela terra. Mais tarde pude beijar-lhes os pés e compreender-lhe a história divina.
O resultado desse conhecimento vibra nesse esforço singelo, que não tem pretensões de obra literária. É a luz. Se não desentupir os canais lacrimais até agora, e agora, não mais. Mais tarde pude beijar-lhes os pés, diz a mãe. Vejam, nesse nosso esforço, meus amigos, de tentar dar uma passada, eu diria que um drive-thru, trazendo alguns momentos rápidos da história desse espírito. Como o senador romano agora foi se transformando, verificando a necessidade de imitar o exemplo do Cristo, que em determinado momento já havia dito aos seus discípulos: eu não vim para ser servido, para servir. Lavou os pés dos seus discípulos. E vem Emmanuel nos dizer que mais tarde ele pôde também repetir no mundo espiritual os gestos do Cristo perante aquele espírito, emissário direto do Mestre de Nazaré, sem dúvida alguma, beijando-lhe os pés, compreendendo-lhe a história divina. Este é um livro de sentimento, para quem aprecia a história humana através do coração. Em particular, falará a todos os que se encontram encarcerados, sentenciados, esquecidos daquele amor que cobre a multidão de pecados, consoante os ensinamentos de Jesus. Jesus, aquele mesmo que disse: meu filho, eis o minuto, cabe a você decidir se segue-me agora ou no curso dos milênios. Vai nos oferecendo o seu próprio exemplo de redenção, através das eras, através da história, através dos muitos corpos, para nos falar dessa grande necessidade. Ah, Senhor! E mais uma vez nos encontramos aqui, desejosos, todos nós, de seguir os passos, de caminhar na tua direção, de aprender através do exemplo de espíritos como esse, que está junto com Kardec, que nessa história também participa da codificação, e que vai falar então, dentro do capítulo 11, que Kardec intitulou Amar o Próximo como a Si Mesmo, dando um recado, mais um dos muitos que ele deu a cada um de nós, falando-nos ao coração, fazendo-nos pulsar as fibras da nossa intimidade. E diretamente a nós espíritas, cabe-nos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, falando do egoísmo, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ele possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilares o egoísmo dos vossos corações. A par e passo com Kardec, quantas contribuições esse Espírito não vem trazer, agora já surgindo depois do Publio Lentulus, a figura desse Espírito colaborando com a codificação, não somente na sua alvorada, mas depois na sua consolidação nas terras do Cruzeiro. Eis que surge Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Que valiosa contribuição. Os romances que nós falamos, a série evangélica que vai nos ajudar a compreender a mensagem do Cristo, e os muitos livros em que ele vai repercutindo, comentando e refletindo sobre a própria codificação. Essa parceria Emmanuel-Chico Xavier, que a intuição secreta de todos nós sabe que, a exemplo do nosso desafio de seguir Cristo, não representa um encontro, mas sim um reencontro de almas que vêm se procurando e vivendo juntas a experiência de seguir na direção do Mestre Nazareno. A obra de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Duas belas palavras que expressam a grande contribuição desse Espírito, que nós vamos ver e refletir com ele, que essa alma profundamente possuída de Espírito evangélico tem prodigalizado através de inúmeras formas de amparo espiritual, conforto e esclarecimento a legiões de criaturas aflitas e torturadas. Outro dia estava o Igor acordando para mais um dia, mal-humorado, Betinha, que estava doente, achando ruim, melancólico, reclamando dessa condição ainda do mundo de expiação de provas, que nos traz as viroses, as infecções. Acordou reclamando. Foi buscar a ajuda do universitário. Durante muito tempo, as nossas reflexões matinais foram feitas com a Emmanuel. Ultimamente, a gente deu um descanso para ele e fomos buscar as reflexões de Joana. Mas nesse dia, nós abrimos o Fonte Viva, como diz o nosso amigo Éden, a moda dos antigos. E o título da mensagem de Emmanuel, desse livro Fonte Viva: Estás doente? Um belo puxão de orelhas, uma reflexão incrível, para fazer com que nós compreendêssemos a nossa pequenez. Tá bom, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Muito obrigado, Senhor, por essa virose. Ai, que coisa maravilhosa. Quantas vezes nós não recorremos a Ele? Quantas vezes Ele nos confortou? Quantas vezes a sua mensagem nos clareou o caminho, nos indicou para onde ir, nos fortificou na jornada, nos amparou nas lutas? Quanto nós somos devedores de gratidão à contribuição desse Espírito, que além de oferecer a sua própria história, como dissemos, como um marco da nossa grande necessidade de trilhar na direção do Cristo, através das suas muitas obras, tem nos ajudado em cada uma delas a realizarmos, todos nós, esse encontro pessoal com Jesus. A seguirmos também, desvencilhando-nos do senador romano que ainda habita em nós, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, para, através do sacrifício da Boa Nova, que não é mais nesses momentos, meus caros amigos, nos exigido no quilate deles. Os circos não nos esperam mais, as setas não se encaminharão violentas contra o nosso corpo, as cordas não nos esmagarão, supliciando-nos até o momento extremo. Não nos encontraremos mais com as feras humanas, físicas, mas somos chamados, todos nós, a domar essa fera interior que ainda habita em nós e torná-la a ovelha dócil, tresmalhada, perdida,
desgarrada do rebanho, mas nunca esquecida do sublime pastor das nossas almas. Uma noite como essa, através do nosso esforço tão grande, esses exemplos, essas reflexões reacendem e devem reacender em cada um de nós o compromisso de seguir na direção de Jesus, de aproveitar dessas experiências para fazer valer a nossa experiência. E quem sabe reencontrarmos com eles, abençoando-nos o caminho após mais esta oportunidade de vida. Gratos a esse Espírito que a nossa condição tão imperfeita ousou homenagear nessa noite. Ousou. A sua grandiosidade é muito maior do que a nossa condição. A sua mensagem, o seu exemplo, a sua conexão com Cristo é o grande desafio de nós todos. E durante toda a elaboração da palestra, em muitos momentos, na solidão da frente do quarto à frente do computador, enquanto as lágrimas vieram, graças a Deus, a irmã me ajudou a contê-las aqui o quanto foi possível. O sentimento que habitou os nossos corações, o nosso coração, e daqueles que de alguma maneira estiveram comigo me amparando, que sozinho eu não conseguiria. O sentimento da gratidão a esses queridos amigos que eu carinhosamente gosto de chamar os universitários, mas que para todos nós, embora ele mesmo não se arvorou o título em determinado momento, são os nossos grandes mestres a nos trazer, a nos lembrar e a nos convidar a seguir as lições do verdadeiro mestre, do mestre dos mestres, Jesus Cristo. Terminamos então por onde começamos? Pela mensagem de Emmanuel há 2000 anos, na realidade, nas suas reflexões de 39, recordando os 2000 anos, em que simbolicamente ele olha para cada um de nós e nos diz: exército de operários do teu Evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora. Não é isso que pedimos, mas ajuda-nos a sentir. Jesus, ajuda-nos a sentir nos trabalhos de cada dia a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Muita paz, meus amigos, muita luz, e que Jesus nos abençoe.